Olá pessoal, ok? Então, vamos lá. Então, quando falamos sobre rumos, algo fica encanado, é encanado, ok? Muitas vezes atrapalha, bloqueia, tem um cano, encanação, aí há bloqueios muitas vezes, aí você tem que usar um tipo de solda para limpar, né? Ou seja, muitas vezes você coloca um tipo de solda, que é tipo de solda, e pode prejudicar, ok? São maneiras, eu quero dizer aqui, ligadas à educação, né? Regina Célia, né? Que eu coloquei aqui os autores de didática geral. Então, a maneira de essas soldas que ocorrem, é lógico que nos coloca maneiras importantes ligadas a textos e contextos, ligada à própria biologia e à sua linguagem, a concepção de mundo articular. Então, quando há aí você vai e compra um joelho. Nós não podemos comprar um joelho, é lógico, pode comprar uma prótese de joelho, nesse diálogo entre si e o seu ser próprio, para se adaptar. O joelho é o quê? Onde tem uma coluna que venha colocar sustentabilidade entre, ou seja, os movimentos articulares, cinéticos, cinesiológico, ou seja, se coloca atividades que venha colocar uma existência entre a maneira, os calçados, ou seja, o campo. Lógico, se eu treinar futsal, eu vou ter que usar um tênis de futsal. Se eu treinar futebol ou pit soccer, mas eu tenho um campeonato aí agora de pit soccer, que é futebol feminino, pit soccer feminino. Então, pit soccer é areia. Eu lembro que eu estava alguns campeonatos, você vai se adaptando também no futebol, que você vai pegando a bola, você vai, ou seja, vai havendo essa habilidade, mas tem que ter algo específico, ok? Por exemplo, se eu vou treinar no campo, eu posso adaptar treinamento de pit soccer, posso adaptar voleibol, posso adaptar natação, outros tipos de estímulos e respostas. Mas especificamente, o que eu posso adaptar ali mesmo é o pit soccer. Lógico que tempos atrás havia muitos resultados. Tem aquelas corridas com aqueles cabos de elástico que coloca na região da cintura umbilical aqui, né, com um cinturão, e a pessoa vai treinando a força explosiva. É lógico que você já viu vários. Na minha época, eu chegava aí à noite, no treinamento que eu fazia a programação, e à noite treinar na praia também. Ia a turma, cada categoria, nós treinávamos também pela manhã dessa vez. É lógico que alguns ficavam olhando, achavam bonito, lindo, todo mundo uniformizado. Algo interessante, mas é a nossa cultura, né, ligado ao uniforme. É lógico que depois que a gente tira, mesmo assim, fica aquela representatividade cultural, algo fixado, né, que muitas vezes acostumou você com aquele uniforme. Se chegasse a jogar só um time, aqui o Jardinense, vários times aqui em Vila Velha, Espírito Santo. Então o que acontece? Vão se adaptar, vão se acostumar você jogando naquele time. Há uma adaptação, há um hábito que o Bourdieu, tempo agora, estou sabendo já que tem uma senhora em que na área da psicanálise ela foi lá para a França, foi, nossa, deve se aperfeiçoar, porque ali na França tem o Deleuze, que ele fala sobre nômades, deve ter essa realidade que caminha, que é os conflitos entre tijolos. Nós buscamos tanta ciência, chegamos à simples ciência, que ela é complexa. Chegamos a algo simples e modesto para nós, que parece que é simples, e fica mais complexo ainda. Começamos modestamente nessa extensão de aprendizado, ligada acerca do tempo possível, acerca do tempo entendido, acerca do tempo determinado. É algo simples, você vai ler, mas depois que você vai se aprimorando, esse espírito científico ligado ao coração, ao miocárdio,
na etimologia, na existência, familiar, que é, ou seja, os cunhos, os pulsos científicos, nos coloca patamares importantes, desde o Espírito Santo ao Brasil todo, ao mundo todo, entre essa universidade que atravessa essa subjetividade. Você, então, em cerca do tempo, há percepções, em cerca do tempo, há um diálogo, em cerca do tempo, há um cultivo, que muitas vezes é fenomenal diante de que fatores que relacionam real, potencial, proximal. Eu coloquei ali aspecto de pesquisa proximal e longitudinal. Longitudinal que vai ter o quê? Longitudes. Longe, mas vai haver obstáculos. Longe, vai haver naufrágios. O Seneca, que alguns citam, né? Eu cheguei a ver poucas obras dele, mas coloca já uma maneira determinante histórica, abordagem histórica que relaciona também Coliseu, ou seja, alguns fatores que relacionaram o circo, né, o modo de sorrir, expressar, os poderes, a existência do lazer ósseo, ficou se destacado. Quando eu lembro do ósseo, eu lembro do occipital, a parte occipital da minha cabeça, onde eu levei pancada aqui, não sei se foi contra os capatazes, mas lógico, o cabelo aqui nos ajuda a, né, não é questão de camuflar, mas nos ajuda a colocar maneiras que possam, não esconder, mas nos coloca já algo que possa amortecer ligado ao treinamento esportivo. Ok? Então, diante disso, há um tempo, há um público, nem que seja privado ou público, diante disso, há descobertas entre pesquisas, entre processos e regressões, tá ligado? A recriações e regressões nessa linguagem ligado à alienação, que é um fator primordial, um princípio de força. A alienação inicia a alienação, depois depois vai para a fase de senso comum, esse período, depois o bom senso, depois volta para a alienação de novo, porque você vai ser um aparelho conveniente para conviver ligado a pensadores e pensadoras. Ok? Onde você foi governante, você vai ser governado, mas vai saber ter reconhecimento e respeito nesses campos titulares, de títulos e certificados e diplomacias. Então, isso nos coloca fatores importantes, relacionam os campos afluentes, que vai colocar demandas entre esse ciclo vivido, como Lepuche, Lepuche e outros autores. Você vê a história da motricidade humana, aí nós temos também ver também o Fonseca falando que a psicomotricidade ela é superior, por causa mais nova, ao meu ver, a concepção dele, porque é lógico que a mente já sempre esteve junto, ligada à motricidade humana. A diferença ligada às áreas, às artes, os desenvolvimentos, mas é um duelo muito grande, é superior, porque às vezes nós temos que pensar mais ligado ao movimento. Essa terapia, psicotrama, psicoterapia, ou seja, várias funções psicomotoras que relacionam a neurofisiologia, né, que são autores que têm essa concepção ligado à linguagem e os fatores iniciais, dias e dias, sensório-motor, ciclo sensório-motor, ciclo operatório concreto, pré-operatório concreto, ciclo operatório concreto, ciclo formal, essas formas de coisas decorrentes com a ver conceito, ligado a vários autores que nós vamos estudar. E quando nós vamos estudar vários autores, diante da nossa idade, nós temos que aprender essa linguagem interna e a linguagem externa, essa linguagem implícita e essa linguagem explícita. Essa linguagem entre o conceito tradicionalista e tradicional. Tradicionalismo, muitas vezes, nós que colocamos. Agora, tradicional é o local, a comida, o modo de falar, ou seja, a expressão, ou seja, interna e externa. A linguagem, né, hermenêutica ou hermenética, ou seja, mimética, mesmo sendo mimética ainda não é padronizada, ou seja, são linguagens que podem ser velhas, mas colocam um processo arcaico, mais moderno. Arcaico, mas, ou seja, pós-moderno. Arcaico, mas há um ciclo epistêmico, um ciclo de conhecimento diante da realidade e mudanças que possam ocorrer diante da humanidade e a nossa sobrevivência. Ok?
para nós evoluirmos.